Olá pessoal, espero que vocês curtam a leitura. Não deixam de se inscrever no canal para os próximos audiolivros. Deixem o gostei e escrevam nos comentários quais livros vocês querem que eu coloque aqui no canal. Pode ser de qualquer gênero. Boa leitura. Para poder viver. Página 299, Marco 22. Agora a caminho de conhecer título nível 2. Título nível 2 você. A Universidade Dongguk fica no alto de uma cole íngreme no centro de Seul, por todos os lados com vista para a cidade e as florestas nas encostas do parque Nansan. A faculdade foi fundada por budistas em 1906. E embora aceite estudantes de todas as crenças, seus 4 princípios refletem suas aridin. Mantenha firme a mente pura de alguém. Comporte-se com honestidade e confiabilidade. Ame as pessoas com benevolência. Salve a humanidade do sofrimento. Esses princípios me soavam como dogmas que eu poderia seguir, particularmente o último. Meus primeiros 2 anos de liberdade para trabalhar em mim mesma, despertando minha mente e abrindo-a para as possibilidades do mundo. Eu agora estava em segurança, mas não conseguia parar de pensar em minha família, em meus amigos e em todos os outros que ainda estavam sofrendo, e em minha irmã, que continuava desaparecida. Deveria haver uma razão para eu ter fugido, sobrevivido e encontrado minha liberdade. Página 300, Marco, e eles não. Mas, noção que. Página 299, Marco, eu ter fugido, sobrevivido e encontrado minha liberdade. Página 300, Marco, e eles não. Mas isso ainda era somente uma noção que eu não conseguia expressar por completo. Minha missão mais imediata era ser aceita nessa prestigiosa universidade. Como eu era desertora da Coreia do Norte, metade de minha anuidade era paga pelo governo, enquanto a faculdade pagava a outra metade desde que eu tirasse boas notas, e assim o custo não era um obstáculo. Mas eu sabia que minha formação educacional incomum estaria em questão, para dizer o mínimo. Como todos os desertores, eu era dispensada da notória prova universitária de aptidão escolar, com 8 horas de duração. Mas ainda teria de passar em rigorosas provas para entrar na universidade. Inclusive um exame oral. Tudo dependia da entrevista que eu tinha agendado com o escritório encarregado das admissões, no início do verão de 2011. Eu estava tão nervosa que cheguei ao campus às 5 horas da manhã. Sentei-me num banco, ao ar frio da manhã, esperando pela hora da entrevista. Havia uma estátua de Buda em uma extremidade da grande quadra central, e pouco antes da hora marcada me postei diante dela para orar. Embora tivesse abraçado completamente o cristianismo quando estava com os missionários na China, minha crença não se confinava em uma fé única. Eu tinha sido criada sem qualquer religião, exceto o culto a ditadores, e meu espírito ainda buscava um lugar onde pudesse descansar. Apesar de toda a evidência em contrário, eu acreditava que um poder benevolente guiava o universo, uma força amorosa que de algum modo nos empurrava na direção do bem, e não do mal. Acreditava que Jesus era parte dessa força, juntamente página 301, Marco, com Buda e todos os seres espirituais que invocávamos em nossos momentos de desespero e necessidade. Meu pai também estava entre eles. E assim fiquei aliante Buda, juntei minhas mãos diante do coração e falei a meu pai, pedindo orientação. Conexão com meu pai, pedindo orientação. Eu ainda sentia uma forte Buda, juntei minhas mãos diante do coração e falei a meu pai, pedindo orientação. Eu ainda sentia uma forte conexão com ele, e tudo o que precisava era lhe pedir, e ele viria a mim para me dar força. Eu o senti fortemente naquela manhã. Era óbvio que eu não estava preparada para a faculdade, e o pequeno comitê de professores na sala da entrevista sabia disso. Eu teria de convencê-los do meu valor. Olá, meu nome é Yeonmi Park. Nasci em Yesan, Coreia do Norte. Cheguei aqui há pouco tempo, quase sem instrução, e consegui me adiantar em muita coisa. Em 2 anos. Posso garantir-lhes que, se confiarem em mim, não vou decepcioná-los. Eu mesma fiquei chocada com essa autoconfiança. Professores pareceram estar surpresos também. Você se saiu muito bem até agora, disse um deles. Mas você teve pouquíssima educação formal, e não estudou inglês, do qual vai precisar para se graduar. Outro disse, sabemos que muitos norte-coreanos não chegam a se graduar quando entram na faculdade. Como? Você pode me prometer que não vai fracassar também? Eu levantei o olhar para eles e disse, sim, é verdade. Não tenho as mesmas aptidões de outros candidatos. Mas tenho o que ensinar a eles. Mas tenho o que ensinar a eles. Mais importante. Enquanto esses estudantes estavam na escola, eu estava aprendendo com a vida. E assim tenho algo a oferecer que eles não têm. Se me derem a chance, posso fazer isso, e posso fazer vocês terem orgulho de mim. Página 302, Marco, em agosto, verifiquei na lista de admissões online que tinha sido aceita na Universidade Dongguk, no Departamento de Justiça Criminal. Cobri o rosto com as mãos e chorei. Finalmente alguém acreditará em mim. O ano letivo na Coreia do Sul começa no início de março, e assim eu tinha 7 meses antes de começar a estudar em Dongguk. Como ainda não estava oficialmente formada na Escola do Sonho Celestial, FAI, morando nos alojamentos da escola e assistia a algumas aulas enquanto me preparava para a faculdade. Também trabalhava durante meio período numa loja de produtos a $2, assim como arrumando lugares e retirando pratos num salão para festas de casamento em um hotel de luxo. Não creio que tivessem me empregado se eu falasse como ou tivesse aparência de desertora norte-coreana. Assim, deixei que pensassem que eu era de Seul. Eu estava pronta para esquecer meu passado e começar do zero com uma identidade totalmente nova, como uma estudante universitária sul-coreana. Mas, então, no final de 2011, recebi uma ligação do produto de um programa de TV a cabo de âmbito nacional na EDS. Educational Broadcasting System. Ele queria entrevistar um desertor norte-coreano e tinha ouvido meu nome de alguém ligado a Anawan. Concordei em me encontrar com ele e contei a história de minha fuga através do
deserto e a busca por minha irmã que desaparecera na China. Ao final de nossa conversa, ele me disse que estava procurando um desertor articulado e ambicioso. Página 303 Marco para se apresentar num segmento de seu programa. Eu estaria interessada. Senti o pânico crescer em mim imediatamente. Respondi, não? Mas é um programa importante e será visto em toda parte, disse o produtor. Fez uma pausa. E talvez isso a ajude a encontrar sua irmã. Eu não tinha pensado nessa possibilidade antes. Em toda a China se assiste à televisão coreana online. Se eu contasse a história de Yumi na TV, talvez ela assistisse e encontrasse um meio de nos contatar, e assim poderíamos ajudá-la a fugir. Por outro lado, eu estaria correndo um risco ao me apresentar em público. Além de nossas amigas, havia várias outras mulheres vivendo agora na Coreia do Sul, que me conheciam e sabiam o que eu tinha feito para sobreviver na China. Minha esperança de uma carreira na lei ou na justiça criminal poderia estar destruída se elas se apresentassem para me expor. Discuti essa proposta com minha mãe, e decidimos que valia a pena aproveitar a oportunidade se isso pudesse ajudar a encontrar Yumi. Passei alguns dias gravando o segmento. Na maior parte das cenas, asterisco sentido, óbvio, pausar gravar, espaço, não há. Para poder, que valia a pena aproveitar a oportunidade se isso pudesse ajudar a encontrar Yumi. Passei alguns dias gravando o segmento. Na maior parte das cenas, eles me filmaram caminhando praias e parques de diversão com outro desertor, mais velho, conversando sobre a diferença de gerações que havia entre norte-coreanos de minha idade, que tinham acesso a DVDs estrangeiros, e sua geração, que tinha outra mentalidade. A certa altura, eles nos levaram a uma academia de acordeão de um casal de desertores norte-coreanos, e lá me gravaram ouvindo-os tocar acordeão e cantando canções do antigo país. Uma página 304 Marco. Enorme onda de tristeza me envolveu, não consegui me conter e chorei diante da câmera. Contei como eu me costumava tocar acordeão quando éramos crianças em Esan, e que fazia 5 anos que não havia, e sentia muita falta dela. Depois da transmissão do programa, em janeiro de 2012, eu dava um pulo toda vez que meu telefone tocava e o visor mostrava um número desconhecido, na esperança de que fosse uma mensagem de Yumi, na China. Mas os dias iam passando e não havia sinal de minha irmã. Minhas aulas em Dongguk começaram em março de 2012. A universidade era como um enorme banquete de conhecimento servido bem à minha frente, no qual eu não conseguia comer com rapidez o bastante. Em meu primeiro ano, fiz cursos de gramática inglesa, conversação, criminologia, história do mundo, cultura chinesa, história da Coreia e dos Estados Unidos, sociologia, globalização, Guerra Fria e muito mais. Li por minha conta os grandes filósofos do Ocidente, Sócrates e Nietzsche. Tudo era novidade para mim. Enfim, eu podia pensar em alguma coisa além. Alimento e segurança, e isso me fez me sentir mais inteiramente humana. Nunca imaginara que a felicidade podia vir do conhecimento. Quando era mais jovem, meu sonho era ter carradas de pão. Agora eu começava a ter sonhos maiores. Infelizmente, as exigências mais práticas da vida na faculdade me limitavam. Logo em minha primeira aula, o professor nos dividiu em grupos para criar uma página 305 Marco. Apresentação. Assim que me reuni com meu grupo, tive de admitir que não tinha ideia do que fosse uma apresentação ou de como eu poderia contribuir. Os outros assumiram o trabalho no computador e o design. E eu fui encarregada da pesquisa. Eu não tinha certeza do que isso significava. Até então eu tinha principalmente uma autodidata, e percebi que toda a minha carreira acadêmica seria um desastre se não desenvolvesse imediatamente alguma aptidão para lidar com o computador e com pesquisas. Assim, além dos trabalhos de meu curso, eu ficava online para aprender os princípios básicos. Eu tinha alugado um minúsculo apartamento num porão, em um bairro próximo à universidade, mas nunca passava muito tempo nele. Durante o ano escolar, eu praticamente vivia na moderna biblioteca com paredes de vidro de Dongguk, com suas estantes cheias de livros tentadores e seu acesso à internet de alta velocidade. Ela se tornou meu playground, minha sala de jantar, e às vezes meu dormitório. Eu gostava mais da biblioteca à noite, quando havia menos estudantes em volta para desviar minha atenção. Quando precisava fazer uma pausa, saía para dar um passeio num pequeno jardim, onde havia um banco com vista para a cidade. Com frequência eu levava comigo um café, comprado numa máquina por alguns centavos, e lá sentava por alguns minutos contemplado o mar de luzes que era a Seul metropolitana. Às vezes eu me perguntava como poderia haver tantas luzes nesse lugar quando, apenas 56 quilômetros ao norte, um país inteiro estava mergulhado na escuridão. Mesmo às primeiras horas da manhã, a cidade reluzia com anúncios luminosos a brilhar. Torres. Página 306 Marco de transmissão a piscar e ruas e estradas movimentadas, com faróis percorrendo-as como células brilhantes ao longo de versos sanguíneos. Tudo era tão conectado e, ao mesmo tempo, tão remoto. E eu pensava, onde será meu lugar lá dentro disso tudo? Eu era norte-coreana ou sul-coreana. Ou nem isso nem aquilo. Ironicamente, um de meus cursos mais difíceis chamava-se Entendendo a Coreia do Norte. Chamava-se Entendendo a Coreia do Norte. Pela primeira vez aprendi os detalhes do sistema político e econômico no qual havia nascido. Usei muito de minha energia para evitar que meu queixo caísse durante as aulas. Não podia acreditar que o sistema público de distribuição costumava dar à maioria das pessoas 700 gramas de ração de grãos diariamente, antes do período de fome. Quando eu era criança, tínhamos sorte quando conseguíamos comprar essa quantidade de comida para uma semana e para toda a família. Aprendi na aula que o grande líder Kim Il-sung tinha matado ou expurgado 1,6 milhão de pessoas. Fiquei em estado de choque. Eu ainda tinha dificuldade para confiar no
Estava aprendendo, embora agora parte disso fizesse mais sentido do que acreditar que Kim Yong-il podia controlar o clima com sua mente. Mesmo que em geral, contrariando o meu comportamento usual, eu me sentasse na fileira frente, tomasse muitas notas e pedisse ajuda extra aos professores. Nunca me dirigi ao professor que dava esse curso. E nunca lhe disse que era da Coreia do Norte. Eu estava certa em meu palpite de que quase ninguém em Dongguk tinha me visto no segmento da IADS falando sobre minha vida como desertora, e nunca passei voluntariamente qualquer informação sobre mim mesma. Página 307 marco os estudantes em meu próprio departamento conheciam minhas origens, mas os de fora não. E eu tinha muitos amigos que não sabiam que eu era norte-coreana. Eu teria sido capaz de manter essa vida de fingimento. Abandonasse minha busca para encontrar eu-me. Mas isso não era possível. Pouco depois da transmissão do programa da IADS, recebi uma ligação da produtora de um novo programa de TV a cabo chamado Agora a Caminho de Conhecer Você. Ela queria que eu me apresentasse nele. Na época, Agora a Caminho era um programa de entrevistas e de apresentação de talentos no qual atuava um elenco rotativo de jovens mulheres que conversavam com celebridades, cantavam, dançavam e apresentavam esquetes humorísticos. O que fazia esse programa ser diferente era que todas as mulheres do elenco eram desertoras norte-coreanas. Ele evoluiu para a inclusão de homens e de mulheres idosas. O programa fora criado para despertar atenção sobre a questão dos desertores e para desafiar a imagem estereotipada de norte-coreanos como gente sombria, robótica, tediosa. Os esquetes tratavam de forma divertida alguns aspectos da vida no reino eremita e também os preconceitos que desertores tinham de superar no sul. Mas o programa era apresentado pelo departamento de entretenimento da emissora e não de educação, e o seu tom era leve e brincalhão, assim como era moderno e exuberante seu estúdio de gravação. Muitos dos gracejos eram bobos, e as entrevistas passavam por rigorosa edição, mas isso era parte do charme. Página 308 marco Agora a Caminho estava rapidamente adquirindo uma grande audiência entre os sul-coreanos, que quase nada sabiam sobre a Coreia do Norte, e pesquisas mostravam que os telespectadores tinham uma atitude mais positiva em relação aos desertores depois de assistir ao programa. Ao final de muitas apresentações, um de convidados norte-coreanos dispunha de um tempo para enviar uma mensagem a um ente querido que fica para trás. Era sempre um segmento emotivo, lacrimoso, que trazia à tona o sofrimento por o que havia por trás dos sorrisos das encantadoras mulheres em cena. No começo eu resisti à proposta de participar do programa. Ainda tinha a esperança de que o programa na EBS traria uma resposta de eu-me. Mas quando se passaram semanas e meses, me dei conta de que precisava atingir uma audiência maior para chegar até minha irmã. Agora a Caminho parecia ser a opção perfeita. Eu ainda estava preocupada com a possibilidade de que alguém de meu passado me reconhecesse, mas tirei isso da cabeça e fui em frente a algo em que sempre fui boa. Quando cheguei ao estúdio, pedi que não revelassem meu verdadeiro nome, pensando que isso protegeria meus familiares na Coreia do Norte, além de ajudar a preservar minha privacidade. Os produtores me entrevistaram a respeito de minha vida, e eu contei como nossa sorte tinha oscilado, mas que fomos privilegiadas em certos momentos. Contei como tinha assistido a vídeos e jogado Nintendo, como meu pai tinha sido membro do partido e eu viajara para Pyongyang. A maioria das outras mulheres que os produtores e roteiristas tinham entrevistado era só o página 309 marco terceiro. O programa vinha de famílias extremamente pobres das províncias do norte, e eles tinham ouvido histórias terríveis de fome e de sofrimento. Para eles, minha vida soou como vindo da elite, e eles precisavam de algo assim no programa para oferecer um contraste. Como eu nunca mais tinha pensado nisso, não tinha motivo para entrar em detalhes sobre o que aconteceu conosco após a prisão de meu pai, sobre os meses em que minha irmã e eu ficamos sozinhas em nossa gele casa em Yesan com pouquíssimo alimento e sem uma luz que banecia a aterrorizante escuridão. Não precisei mencionar os tempos em que minha irmã e eu percorremos as colinas, comendo folhas e assando libélulas para encher nossas barrigas, ou os corpos para os quais tentávamos não olhar quando caminhávamos para a escola. É, certamente, tampouco o que acontecera na China. Quando me preparavam para a gravação, fui transformada em Ejo, a norte-coreana privilegiada. Soltei meu rabo de cavalo de colegial, pus um vestido e sapatos de salto alto e deixei os maquiadores fazerem de mim uma Cinderela norte-coreana. Aprendi com facilidade os números de canto e de dança, e estava feliz em conversar com celebridades sobre tudo que elas quisessem ouvir. Eu só esperava que o som de minha voz, de algum modo, chegasse até a China. Depois daquele primeiro programa, os produtores voltaram a me chamar, e por algum tempo fui uma convidada constante. Antes de cada gravação, os produtores e roteiristas enviavam e-mails a cada membro do elenco com uma lista de perguntas sobre os tópicos do programa. Depois, página 310 marco no estúdio, líamos um roteiro que se baseava em nossas respostas. Num deles eu era chamada de Paris Hilton da Coreia do Norte. Tive de ir buscar na internet o que isso queria dizer. Mais tarde, quando minha mãe apareceu no programa, eles transmitiram alguns retratos de nossa família nos quais ela aparecia vestindo roupas da moda. Minha mãe é que é realmente a Paris Hilton, eu disse. Minha mãe tinha até bolsas Chanel quando vivia na Coreia do Norte. Claro que não mencionei que essas bolsas eram imitações de segunda mão vindas da China, ou que esse estilo de vida abastado não tinha durado muito tempo. Mas minha mãe e eu estávamos tentando dar as respostas que, achávamos, a audiência queria ouvir. Era como dizer que o rosa era minha cor favorita, só para agradar minha professora. Ainda assim, em comparação com algumas das mulheres no programa, tínhamos levado uma vida privilegiada. Mesmo nos dias de maior pobreza, nossa situação era melhor do que a das crianças de rua que
Imploravam por migalhas na estação de trem, que nunca tinham usado sabão ou experimentado carne. Alguns dos outros, no estúdio, tinham vivido esses pesadelos, e até mais do que isso. Não sei se era porque eu ainda tinha uma postura defensiva em relação à vileza dos Kim ou em relação à minha própria identidade norte-coreana. Mas às vezes eu achava que minhas irmãs no elenco do programa exageravam suas agruras. Ela pensava que as outras estavam mentindo, disse. Minha mãe é uma das apresentadoras num segmento que me assombra até hoje. Às vezes ela me liga para mim após uma gravação e me pergunta, sou realmente página 311 marco uma norte-coreana. Às vezes não consigo entender o que as outras irmãs estão dizendo. Estávamos as duas envolvidas em nossos papéis. Mas minha mãe estava sendo verdadeira quando dizia que eu não tinha me dado conta do quanto as outras pessoas estavam sofrendo. E tinha razão quando disse que participar no programa tinha me feito mudar, porque eu aprenderá muito sobre a realidade da Coreia do Norte. Depois eu comecei a ouvir de verdade o que as outras mulheres diziam. Suas histórias reforçavam o que eu estava estudando na faculdade. Como testemunhas que se sucediam uma após a outra em seus depoimentos. Minhas irmãs construíam um caso contra o regime desalmado que tratou todos nós como se fôssemos lixo a ser descartados sem consideração. Cada história despertava mais de minhas próprias lembranças e aos poucos começaram a encher meu coração de um propósito. Kim Yong-il, que supostamente era imortal, tinha morrido em 2011, e seu rechonchudo e jovem filho Kim Jong-un herdará a ditadura familiar. Os Kim que eu uma vez cultuara como deuses agora se revelavam criminosos. E criminosos merecem ser punidos. Infelizmente, estar num programa de grande audiência na Coreia do Sul em nada me ajudou a encontrar minha irmã. Com lágrimas a escorrer pelo meu rosto enviei uma mensagem a Yumi no final de uma apresentação programa, pedindo que nos contatasse se chegasse a ouvir minha voz, onde quer que estivesse. Mas tudo que voltou para mim foi silêncio. Página 312 marco título nível 223.